Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula. Eu sou o professor Clenilson Silveira, sou doutor em Engenharia Elétrica e estou aqui para ajudar, contribuir com conhecimento na área de exatas, sobretudo matemática e física. Eu vou mostrar a resolução de uma questão do Enem 2018, segundo dia, caderno azul, questão 173, a chamada questão do guindaste. Essa questão 173 do caderno azul equivale a 174 da amarela, 164 da cinza e 155 da rosa. Vamos lá, eu vou fazer a leitura rápida. Os guindastes são fundamentais em canteiros de obras, no manejo de materiais pesados como vigas de aço. A figura ilustra uma sequência de estágios em que um guindaste issa uma viga de aço que se encontra inicialmente no solo. Na figura, o ponto O representa a projeção ortogonal do cabo de aço sobre o plano do chão, e este se mantém na vertical durante todo o movimento de içamento da viga, que se inicia no tempo t igual a 0, estágio 1, e finaliza no tempo t, estágio 3. Uma das extremidades da viga é içada verticalmente a partir do ponto O, enquanto que a outra extremidade desliza sobre o solo em direção ao ponto O. Considere que o cabo de aço utilizado pelo guindaste para içar a viga fique sempre na posição vertical. Na figura, o ponto M representa o ponto médio do segmento que representa a viga. O gráfico que descreve a distância do ponto M ao ponto O em função do tempo entre T0 e TFE. Então, temos aqui 5 opções de gráficos para marcar. Então, vamos fazer uma análise. Primeiro, nós temos que nos deter, ler atentamente para ver alguns detalhes. Aqui nós temos que essa viga, note que não é dado o tamanho da viga. Muita gente reclamou, alguns alunos reclamaram que aqui no gráfico, nos gráficos, não tem o valor das medidas. Aqui tem um gráfico e não tem valor nenhum aqui. Então, teve gente que teve dificuldade com isso. Agora, eu gostaria de deixar claro o seguinte: essa questão não era necessário você ter valores. Você precisaria apenas saber a variação. Um gráfico que mostra o comportamento de quê? O comportamento da distância desse ponto M ao ponto O. Como é que ele variava, certo? Então, aqui mostra que essa viga de aço ela não muda, ela continua sempre na vertical. Esse ponto O aqui ele não vai mudar. O que vai mudar é o quê? O ponto M. À medida que essa viga é puxada, tá? Esse ponto aqui, essa extremidade é que vai se afastando. E ela vai apenas subindo. Então, ele quer saber a variação desse ponto M ao ponto O. Algumas mais coisas interessantes que podemos notar é o seguinte: aqui no estágio 1, a distância do ponto M ao ponto O, não importa o valor em si, mas sabemos que esse ponto M é o ponto médio. Então, daqui para cá tem metade, daqui para cá tem metade da viga. Note que no estágio 1 e no estágio 3, que é o último, vocês concordam que a distância ela não mudou? Notem, aqui no estágio 1, daqui para cá temos um valor, vamos chamar de x, do ponto M ao ponto O, que é metade da viga. No estágio 3, a viga está totalmente em pé, mas a distância do ponto M ao ponto O é a mesma, a quantidade é a mesma, continua sendo x. Portanto, aqui no gráfico, podemos perceber o seguinte, que o gráfico, o estágio 1 e o estágio 3, que é o estágio inicial e o final, não pode mudar o valor. Então, temos aqui o gráfico A, não muda. Gráfico B, os valores iniciais e finais continuam os mesmos, e também no E. Os gráficos B e C, o valor inicial não é igual ao valor final. Portanto, nós vamos descartar esses dois. Então, quando a gente resolve uma questão, a gente logo descarta aquilo que não pode ser. Ficamos agora com 3 opções, ao invés de 5. Temos que ver como varia. Precisamos apenas saber do meio, né? O estágio 2, como é que ele varia. Então, vamos analisar o seguinte. Aqui no estágio 2, temos aqui, eu coloquei em destaque aqui, ó, tá? Desses 3 estágios aqui. O primeiro e o último, né? A distância é a mesma. Agora, no estágio 3, temos que saber essa distância aqui, ó, do ponto M ao ponto O. Aqui tem um segmento de reta, do ponto M ao ponto O, e notem que isso aqui é um triângulo retângulo. E esse segmento aqui do ponto O ao ponto M, ele tem um nome característico. Qual é a característica dele? Qual é o nome desse segmento? É uma mediana. O que é uma mediana? Uma mediana é um segmento de reta que vai de um vértice do triângulo ao outro lado do triângulo e o divide em 2 partes. É o que acontece. O problema diz que essa viga, ela tem esse ponto M divide a viga, é o ponto médio da viga. Então, daqui para cá tem metade da viga, daqui para cá tem metade. Então, isso aqui é uma mediana. Portanto, nós temos que saber Para saber o valor aqui dessa mediana, temos de nos lembrar qual é o valor da mediana referente à hipotenusa, ou seja, que vai do vértice à hipotenusa.
Então, a mediana, tá? É esse ponto aqui, que vai de um vértice ao outro lado do triângulo e o divide em duas partes iguais. Nesse caso, temos de nos lembrar dessa propriedade. Num triângulo retângulo, a mediana relativa à hipotenusa tem o comprimento igual ao da metade da hipotenusa. Então, esse segmento de reta aqui, x, que é o do M ao ponto O, tem o mesmo valor que esse segmento aqui, metade da hipotenusa. Portanto, o que percebemos? Aqui, a distância daqui para cá é a mesma. Portanto, qual é a resposta correta? É a resposta A, porque não há mudança. Tá? A distância do ponto M ao ponto O aqui é metade da viga. Aqui também é metade da viga. E aqui é metade da viga. Então, não houve mudança. A distância não variou em nenhum desses três estágios. Portanto, essa função aqui, que é uma função contínua, onde não houve variação, essa que é a resposta. Notem que não precisou de colocar valores nenhum. É só precisaríamos saber o comportamento, a variação da distância em função do tempo. Espero que tenham entendido, gostado. Se não entenderam, comentem, que eu vou tentar responder da melhor forma possível. E inscreva-se no canal e ative o sininho. Muito obrigado e até a próxima aula.